Olá, meu nome é João Camilo. Hoje a gente vai resolver a questão 1 da prova de matemática da segunda fase do ITA 2025. O enunciado, ele fala que encontre os valores reais a e b, tais que o polinômio p de x, aí ele dá essa expressão, ao ser dividido por x ao quadrado menos x mais 1, deste resto 2x mais 1. As razões, da escolha. A primeira razão é que ela trabalha fatores emocionais como ansiedade e nervosismo, ou seja, é uma questão que a um primeiro contato você pode ficar nervoso, pode ficar ansioso por ter termos elevados a potências muito grandes, né? Como x elevado a 57, x elevado a 14, x elevado a 7. Então você pode ter, é uma questão muito boa para você trabalhar, né? Esse primeiro contato, essa primeira com a questão, com a prova, né? Por se tratar também da primeira questão. E o segundo motivo é que ela é uma questão boa para você começar na hora da prova. Por quê? Porque ela é uma questão que, dentro do meio Itaime, ela é uma questão que o caminho dela já é, vamos dizer assim, uma questão carteada. Ela já é um tipo de questão que já caiu no ITA, já caiu tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, ela envolve um tipo de questão muito conhecida, né? Então, o caminho dela é imediato para quem já está imerso nesse ambiente de estudo. Então, ela é uma questão que ela é imediata. O caminho dela você consegue visualizar quase que instantaneamente. E a segunda questão, o terceiro motivo, no caso, ela requer um entendimento dos conteúdos, né? Ela mistura conteúdos como polinômios e números complexos. Então é uma questão que ela envolve e também envolve um pouco de divisão, né? Divisão polinomial, enfim, essas coisas. Então vamos para a resolução. A gente vai aplicar, né? Como eu falei para você, ela pode ter diversos caminhos, como você pode até usar, eu vi uma resolução que usa aritmética modular, enfim. Mas aqui a gente vai aplicar o teorema do resto. E o teorema do resto, quando a gente estuda lá na divisão euclidiana, ele pode ser qualquer número, né? Qualquer polinômio, ele pode ser escrito como o produto, né? Tanto do divisor, que no caso é esse, quanto do coeficiente, do quociente, na verdade, e mais a soma do resto, né? Que é o que exatamente ele está traduzindo aqui exatamente o que o enunciado da questão nos diz. Aí a gente vai fazer o que? A gente vai zerar o divisor, o polinômio divisor. Por quê? Porque quando a gente zera o polinômio divisor, aqui fica 0 vezes um q de x, né? O quociente de x, que é um quociente que a gente não conhece. Então, não é muito bom você trabalhar com ele, né? Você vai estar colocando mais variáveis onde não precisa, né? Então, a gente vai zerar o polinômio divisor. Então, x ao quadrado menos x mais 1, você zera. E aí você pode usar tanto soma e produto, como... Enfim, tem diversas maneiras de resolver equações polinomiais do segundo grau. Você pode utilizar o padrão, né? Bhaskara, joga um Bhaskara aqui. E ao jogar Bhaskara, você vai achar as duas raízes, né? Que elas são meio mais raiz de 3 sobre 2i. E a segunda raiz, né? Que é meio menos raiz de 3 sobre 2i. E aí existe a forma trigonométrica, né? Você vê que essas raízes elas são complexas, né? Porque tem o i multiplicando aqui, né? Então, enfim, ela tem parte complexa no plano de Argand-Gauss. E você pode escrever, né? Existe uma forma de você escrever qualquer número complexo na sua forma trigonométrica, né? Que no caso seria o cosseno de θ, que no θ seria o argumento, mais o seno de θ vezes i. Então, o cis de θ, cis no caso de θ, que seria o argumento, seria π sobre 3, né? Porque π sobre 3 é o argumento em que o cosseno vale meio e o seno vale raiz de 3 sobre 2. Enfim, então aqui você vai ter as duas raízes dessa equação. Ao passar, você vai jogar essas duas raízes
e aqui vai zerar, né? Como eu tinha mencionado antes. Aqui o polinômio divisor vai zerar, e aí você vai ter que o p de x1, ele vai ser 2x1, duas vezes o x1, né? Que você vai substituir o x por x1 em todos os termos. 2x1 mais 1, e o p de x2 vai ser 2x2 mais 1. Enfim. Passando, aí agora a gente vai usar a fórmula trigonométrica, né? Que vai aplicar quem é x1 e quem é x2. E aqui você vai ver que x1 ele vai estar elevado a 57. E aí você vai utilizar a primeira fórmula de Moivre, que diz que um cis de θ elevado a n, né, que no caso é x1, só que x1 é cis de θ, cis de um θ, né, no caso aqui θ seria π sobre 3, mas generalizando, um cis de θ elevado a n, ele é igual a cis de nθ. Então, o n ele vai passar multiplicando o argumento, né? Então vai ficar cis de π. E o cis de π é igual a menos 1. E aí vai fazer exatamente a mesma coisa para as potências de x. Ao fazer isso, você vai achar exatamente essa equação, né? Que seria o p de x1, seria menos 1, né? No caso, x1 elevado a 57, mais a cis de 2π sobre 3, mais b